semana passada, para quem pôde participar, a gente teve um estudo, até o Claudinei participou aqui ativamente, e nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, né? E vimos ali alguns sinais no mundo religioso, na natureza, no mundo social, né? Nos relacionamentos, e a gente viu que os principais sinais, na verdade, que Jesus falou é que o evangelho precisa ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, e que o sinal da volta de Jesus seria a própria volta de Jesus, né? Então, e hoje nós vamos estudar um pouco esse assunto, né, nos minutos que se seguem, sobre efetivamente a volta de Jesus, porque é um tema que também causa um pouco de dúvidas, né? Algumas vertentes aí defendem de uma maneira, outras de outra, né? Alguns que pensam que a volta de Jesus será algo secreto, será arrebatamento secreto e tudo mais, né? Mas o nosso propósito aqui é buscar na Bíblia textos, né, orientações que nos falem sobre cada assunto. E hoje nós vamos ver aqui alguns temas, vamos ver alguns versos, alguns textos que falam efetivamente sobre a volta de Jesus, né? A volta de Jesus, efetivamente, é um dos temas centrais da Bíblia, né? A volta de Jesus é um dos temas centrais da Bíblia. E também é a grande esperança da fé cristã, né? A fé cristã, ela está vinculada principalmente à volta de Cristo Jesus, né? É a grande esperança, né, dos cristãos. Agora, qual seria o grande motivo que nós, como cristãos, então, teríamos para confiar na volta de Jesus? Qual seria o registro bíblico que poderia nos dar esta segurança, essa confiança de que Jesus efetivamente vai voltar? Bom, a partir do pressuposto que eu tenho de que cada um de que está assistindo aqui confia, por exemplo, nas palavras de Jesus, no que Jesus registrou ou deixou registrado na sua palavra, então eu tomo a liberdade de apresentar um texto que eu acho que é suficiente para nós confiarmos, então, muitos textos que falam sobre a volta de Jesus, mas eu quero pegar um texto que ele mesmo falou com muita clareza a respeito disso, tá bom? Esse texto ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 a 3. Esse é um texto muito conhecido, né? Eu vou pegar aqui para não me falhar nenhuma palavra, mas ele começa lá, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas, né? Muito bem. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 a 3. Isso vai variar aí por causa da tradução. A tradução que eu estou aqui hoje é que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vocês entenderam aqui, esse verso 1 a 3? Palavras de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra, quando ele veio, antes da sua crucificação, obviamente, ele deixou registrado isso e está aqui no Evangelho de João. Então, é uma promessa que o próprio Jesus faz. Então, olha, não fiquem preocupados. Calma, calma. Eu sei que vocês creem em Deus, então creia também em mim, que era a grande controvérsia ali, né? Muitos criam em Deus, mas não criam que Jesus era o Filho de Deus. E ele falava, olha, creiam em Deus, creiam também em mim. Daí ele continua, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou ter dito, pois eu vou preparar. E quando eu preparar, eu voltarei para os levar para que onde eu esteja, estejais vós também. Olha só. Então aqui já temos grandes orientações, né? Então Cristo fala assim, olha, vocês vão ficar aqui até que eu volte para os levar, né? As pessoas que estavam presentes ali, né, enquanto Jesus citava esses versos, onde elas estão?
Elas estão onde? Estão mortas, né? Já foram sepultadas. E elas estão, desde esse tempo, aguardando o quê? Aguardando essa promessa da volta de Jesus. Porque ele falou: quando eu voltar, e ele ainda não voltou, ele vai os tomar para ele mesmo. Entendeu? Aqui nós já estamos entrando num assunto aqui do que vai acontecer quando ele voltar, mas eu já estou dando essa pincelada aqui, né? Então ele fala: olha, quando eu voltar, eu os tomarei para mim, né? Tá bom? Já a gente já vai entrar nos textos mais claros ainda que fala sobre agora esse evento. Mas a promessa aqui feita por Jesus é que ele vai voltar. Assim como ele veio, agora ele vai voltar, tá bom? É, é possível, perdão, é possível não. Eu queria considerar alguns textos agora de como que a Bíblia registra que será essa vinda de Jesus, tá? Então, que ele vai voltar, ele já tá a promessa aqui, né? Nós vamos ver mais algumas promessas lá em Atos, mas daqui a pouco, tá? Mas vamos ver aqui como que ele vai voltar. Então, já vamos logo para esse Atos aí, tá? Vamos para esse texto do livro de Atos, capítulo 1, que aí ele já se une a essa promessa aqui do retorno e já vai nos dizer como que será a volta dele, tá bom? Porque agora é outro assunto. Como que será essa volta? Só alguns vão ver? Como que é? Vamos lá? Atos capítulo 1, verso 11. Enquanto eu acho aqui, você também, esse texto, eu quero também registrar aqui o meu abraço para o meu amigo Edmilson, né? Dona Bernadette se manifestou, ele não, mas ele deve estar assistindo ali, tá bom? Um abraço para o Edmilson também, que está sempre conectadinho com a gente aí. Muito bem. Então, olha aqui o que está em Atos capítulo 1, verso 11. Diz assim na minha tradução: eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse é o momento em que, depois da ressurreição, depois que Jesus teve várias aparições, né, depois que ele ressuscitou, aqui está a última apresentação dele, né, depois disso, e aí Jesus começa a ascender aos céus, né, se a gente for o verso 9, você vai ver isso. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, e estando ele, verso 10, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, né, dois anjos aqui, ó. Aí os anjos falam o quê? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado agora do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês estão vendo ele subir. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, ele ascendeu diante das pessoas que estavam ali. E os anjos falaram: olha, vocês não fiquem preocupados, não, porque nessa mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, ou seja, vai ser algo visível, visível, né? Vai ser visível, ok? Tem mais textos aqui que eu queria considerar. Podemos ir, por exemplo, a Mateus capítulo 24. Voltar aí para Mateus capítulo 24. Será que o seu áudio melhorou aí? Quer fazer um teste, Gil? Opa, tá me ouvindo? Estou ouvindo, vamos ver se Aí, continua. Então vamos testar aí, leia o verso 30 para nós, 24, 30, Gil. 30. Uhum. Que nós até estudamos na semana passada, né? Isso. Final Uhum. aí. Vamos lá, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha aqui que texto elucidador. Mais uma vez é Jesus falando, viu? São palavras de Jesus. E ele diz o quê? Aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra, todos os povos, ou seja, é, todos os povos da terra vão ver, e não só ver, vão se lamentar, né? E Jesus vai vir sobre as nuvens do céu. Viu? Mesma coisa que lá em Atos, os dois anjos falaram, agora aqui, ó, tá vendo? Como tudo é perfeito, ele vai voltar com as nuvens do céu, com poder e grande glória, ou seja, não é nada oculto, não é nada escondido, é para todo mundo ver, toda a humanidade, tá bom?
Vamos ver aqui mais um texto, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Vamos lá? Apocalipse, eu vou pedir para o Gil ler esse texto também, e enquanto você está achando, e o Gil vai achar e já vai ler, eu quero também registrar aqui um abraço especial para a Dita, nossa querida companheira que sempre, todas as semanas está com a gente. Receba o meu carinho, meu abraço, meu beijo especial para você, Dita. Obrigado por estar com a gente. Apocalipse capítulo 1, verso Verso 7. 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha que texto elucidador. Olha aqui, ó. Eis que ele vem mais um texto, com as nuvens, e todo olho verá. Ou seja, não tem nada de oculto aqui na volta de Jesus. Ele vem, todo olho verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Né? Todos aqueles que se lamentarão são aqueles que renegaram, né, a Cristo como Filho de Deus. Né? Ok? Então, estamos com 3 textos aqui, né? Agora tem mais um, esse é importante também. Já que estamos aqui em Apocalipse, volta um pouquinho para trás, você vai achar as cartas de João, Judas, e tem a carta de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, que também fala aqui sobre a volta de Jesus. Olha o que, que diz aqui. Porém, o dia do Senhor, ou seja, o dia da volta de Jesus, o dia do Senhor, virá como um Ladrão. ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Olha só. Então vai chacoalhar esse mundo quando Jesus voltar. Né? Então não tem como ser nada oculto, não tem arrebatamento secreto. Né? Eu não desconheço qualquer texto que fale a respeito disso, né? Então, e a questão dele vir como um ladrão aqui, só para deixar claro, ele vem assim no momento em que ninguém espera, né? Então não tem anúncio, ele simplesmente chega, é o dia e ele vem, né? É isso que ele quer dizer. O ladrão não avisa, ó, semana que vem eu vou aí. Não. Jesus, a volta de Jesus é assim, você não espera, você está achando que está tudo bem, aí, ou, né? E Jesus chega, tá bom? Então, temos aí 4 textos, eu acho que nós estamos bem embasados aqui, né? Agora, presta atenção nisso agora. Porque, presta atenção, quando Jesus voltar, vamos supor que Jesus voltou agora, nesse instante. Cadê o amém aí? Cadê o amém? Vamos supor que Jesus volte agora, beleza? Se Jesus chegasse agora, voltasse agora, nesse exato momento, nós teríamos eu vou definir aqui como 4 grupos de pessoas, beleza? Para nossa didática aqui. 4 grupos. Quais são esses 4 grupos? Os vivos que estão aguardando a volta de Jesus e o receberam como seu Senhor e Salvador e vivem de tal forma. Então, vamos dizer assim, os vivos que estão salvos, né? Pela graça de Cristo. Os vivos que não aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor, tá? Então aqui tem 2 classes: vivos salvos e vivos perdidos, vamos dizer assim, tá bom? E aí mais outras 2 classes que são o quê? Os mortos que morreram salvos e os mortos que morreram perdidos, ok? 4 classes quando Jesus voltar. Se fosse agora ou em qualquer momento que ele for voltar, que ele vai voltar, vai existir essas 4 classes, beleza? Agora a gente vai ver alguns textos da Bíblia, aqui no Novo Testamento, que vai nos dizer, vai nos permitir entender o que acontece com cada grupo quando Jesus voltar. Beleza? Então presta atenção aí. O primeiro texto que eu quero considerar é 1 Tessalonicenses. Primeira carta a Tessalônia. Se você puder abrir aí, eu estou abrindo aqui. Fica ali Filipenses, Colossenses, daí vem 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou pedir para o Gil ler o verso 16 e 17, tá bom? Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bem, 2 versos. Vocês prestaram atenção? Olha aqui, claro e límpido como a água. O texto diz, porque dada a sua ordem, trocada a trombeta, quando Jesus chegar, ele descerá dos céus, como a gente já viu vários textos, descerá dos céus, nas nuvens, porém ele não toca na terra, tá? Ele não toca porque a terra tem pecado. Jesus não pode tocar ainda nessa terra porque ela está em pecado ainda. Mas ele vem nas nuvens para uma certa distância, e os mortos em Cristo. Olha aqui, uma das classes lá, lembra? 2 classes de mortos, os em Cristos e os sem Cristos. Então, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Quando Jesus voltar, nesse momento aqui, os mortos em Cristo ressuscitam. E o verso 17 diz: depois nós, os vivos, os que estiverem vivos e também aceitaram a Cristo, os que ficarmos seremos arrebatados junto com ele. Então, não tem arrebatamento secreto, tem um arrebatamento universal dos que estão salvos. Então, os mortos em Cristo ressuscitam e os mortos perdidos continuam mortos. Até aqui continuam mortos, tá? Já vai ver para frente. Então, até aqui eles continuam mortos. Só os mortos salvos ressuscitam. E os vivos salvos se juntam a esses e são arrebatados para se encontrar nas nuvens com o Senhor. Ok? E assim estaremos para sempre, ou eternidade, junto com o Senhor. Tá claro aqui? Beleza? Agora vamos continuar, tem mais coisa para a gente ver. Agora a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 15. Volta aí para trás. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do verso 51, tá, meu povo? Agora eu vou lendo e vou explicando aqui, beleza? Vamos acompanhando. Então, a partir 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, diz assim: Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Presta atenção. Olha aqui, ó. A partir daqui, Paulo está falando: olha, vou falar sobre o mistério, sobre uma coisa que muita gente não compreende. Talvez alguns de nós aqui, né? Então vamos lá. Nem todos o quê? Dormiremos. Nós vamos estudar daqui, fora o próximo estudo, no outro, nós vamos estudar profundamente o que quer dizer dormiremos. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para a gente entender que a palavra de Deus trata a morte que nós conhecemos como um sono. Então, Paulo está dizendo assim: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Né? O que ele está querendo dizer? Porque quando Cristo voltar, vai ter gente que está viva, não vai estar todo mundo morto, né? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados, né? Porque para se encontrar com Jesus vai haver uma transformação e não é de caráter, tá? O caráter tem que ser transformado agora. Essa transformação é tirar do nosso corpo, da nossa vida, as mazelas que o pecado trouxe, as cicatrizes, tá? Vou dar um exemplo prático: a falta de um braço, a falta de uma perna, e aí por diante. Então, essa transformação vai ocorrer, ok? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Então, as trombetas lá de Apocalipse, tá? Então, numa piscada assim, ó, pau. Um abrir e fechar dos olhos, então, nós seremos o quê? Transformados. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão de que maneira? Incorruptíveis. E nós, os vivos, ele quis dizer, seremos o quê? Transformados. Esse texto está encaixando certinho lá com o que nós vimos em 1 Tessalonicenses? Está encaixando, bem certinho, né? E nós seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível
se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. O que está escrito? Tragada foi a morte pela vitória. Né? A morte, finalmente, ela deixa de existir. Onde está a morte? Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Verso 55, né? Então aqui está mais um texto confirmando, né? Então, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitam, obviamente, já com corpos incorruptíveis, os vivos salvos são transformados e também se juntam e vão se encontrar com Cristo nos ares. Olha só que coisa, beleza? Vamos continuar, tem mais coisa para nós vermos juntos aqui. Vamos agora a Apocalipse. Apocalipse, tá? Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 6. Porque agora nós vamos ver o que vai acontecer com os vivos que não se prepararam para este momento, que não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, que obviamente não é o caso de nenhum de nós, né? Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Ok? Olha só aqui, ó, que terrível. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, também o escravo, também o livre. Ou seja, é para todo mundo. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é amarelo, se é não importa, entendeu? É para todos. É, e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, e dizerão, né? Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Olha só. Então, esses que não aceitaram a Cristo vão ver esse fenômeno, vão cair na real e vão ficar desesperados, vão querer a sua própria morte. Vão buscar a sua própria morte. Olha que esses rochedos caiam sobre nós e que acabe logo com esse terrível dor que estamos sentindo agora, com esse sofrimento. Por quê? Porque eles vão ver que o que eles perderam, né? O que eles abriram mão, o que eles recusaram, rejeitaram, né? Verso 17 diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem vai poder subsistir? Olha só. Então, para esses vivos infiéis, vai ser essa triste momento, né? Infelizmente, de verificar que perdeu uma grande bênção, né? Veja o capítulo 9, verso 6 aqui. Dá uma folhadinha aí para frente, capítulo 9, verso 6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha só, que triste, né? Que momento mais terrível. Agora tem mais um texto importante. Volta um pouquinho aí de novo lá em 2 Tessalonicenses. Volta lá para a segunda carta. Agora não é a primeira, é a segunda. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Olha o que vai acontecer com os vivos, ainda mais aqui, ó, né? Agora, de uma forma mais clara ainda, né? O final, né? Porque os mortos continuam mortos. Esses daí continuam mortos, tá? Essa galera aí, ó, até agora você vê que eu não li texto nenhum a respeito deles. Por quê? Porque eles continuam lá. O que vai acontecer com eles? Aí o próximo estudo. Aí você não pode perder o estudo da semana que vem. Vou até dar um plus aqui. O estudo da semana que vem é sobre algo que muito. Olha, na verdade, acho que só a Igreja Adventista que ensina, que é falar sobre o milênio. Nós vamos ver na Bíblia
algo chamado milênio, tá bom? Marca aí, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz assim: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, os vivos que não aceitaram Cristo, com o sopro da boca, com a palavra de Jesus, eles morrem. Eles não aguentam, não suportam, né? Jesus não está sendo aqui um tirano, ele só está respeitando a decisão de cada um, né? Respeitando a decisão de cada um, ok? Então, esse texto aqui nos deixa muito claro agora, né? Então será revelado o iníquo e a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, né? Que coisa, né? Então, tá claro aí, gente? Entenderam? Até aqui? Não tem arrebatamento secreto, você não encontra a Bíblia falando sobre isso. E se você encontrar algum texto que você queira discutir, queira entender um pouco melhor, nos procure e a gente vai trazer essa elucidação para você. Mas os textos que estamos compartilhando aqui são muito claros, né? Agora, veja bem, só para dar uma pincelada no que vem na semana que vem, tá bom? Só para dar uma pinceladinha. Não vou me aprofundar aqui. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Porque nós vimos uma ressurreição aqui, né? Nós vimos só uma, a dos justos, né, que ressuscitam. Mas será que a Bíblia fala de mais alguma? Vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 5, tá? João, capítulo 5. João, capítulo 5, verso 28 e 29. Ok? Gil, você pode ler esses dois versos para nós? Dá boa aí? Tranquilo. Uhum. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha aí, ó. Então ele está falando o quê? Duas ressurreições. Uma é a da vida e a outra é do juízo. Você está vendo aqui? Calma que semana que vem nós vamos nos aprofundar sobre isso. Mas está aqui já registrado, beleza? Mas eu não aguento de coceira. Vamos para Apocalipse. Não aguento. Apocalipse. Volta lá para Apocalipse, capítulo 20. Para as cenas finais. Para as cenas finais. Apocalipse, capítulo 20. Ok? Verso 6. Olha o que está escrito aqui. Bem-aventurado e santo, deixa eu só abrir um aspas aqui, santo é separado, tá? Então, bem-aventurado, feliz e separado é aquele que tem parte na viu que nós vimos lá que tem duas ressurreições, a da vida e a do juízo. E agora Apocalipse está dizendo o quê? Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição. Porque sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele o quê? O que está escrito aí no final do verso? Por 1000 Anos. anos. Está aqui, ó, o tal do milênio que eu comentei, que nós vamos estudar e nos aprofundar semana que vem. Está aqui, ó, Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Beleza? Só uma pincelada. Então, quem está na primeira, a segunda morte não o alcançará. Isso aí eu não vou explicar hoje. Semana que vem a gente fala sobre isso, beleza? A grande pergunta é, qual é o convite, então, diante de um estudo desse, entendendo que Jesus vai voltar, porque ele prometeu, entendendo o que vai acontecer, que vai ser com grande cangor de trombeta, que os mortos em Cristo vão ressuscitar, que os vivos vão se encontrar, vão serão transformados e se encontrar com ele nos ares. Qual será o grande convite que Jesus nos faz? Ah, eu quero te mostrar, não posso fechar esse estudo sem te mostrar. Então vamos lá para Mateus capítulo 11. Isso é importante. Se eu não te falar isso, ixi, a Drica vai brigar comigo uma semana. Mateus capítulo 11.
versos 28 e 29. Palavras de Jesus, eu só quero transmitir a vocês, tá? Jesus falando diretamente com vocês. Deixa eu só movimentar uma coisa aqui no meu computador. Ok. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui, já estamos no final, mas a Ciliane, né? A Ciliane, ela se manifestou aqui no YouTube, acho que está aí assistindo. Ela trabalha comigo lá e ela está aí assistindo. Obrigado pela tua participação aí, Ciliane. É, olha só, Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Olha o que diz ali, ó, Jesus falando. Venham a mim, todos que vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, Amém. esse é um convite que Jesus faz sempre a todos nós, né? Se você está cansado desse mundo atroz, saiba, ele vai acabar. Jesus vai voltar, isso daqui, nós vamos ver no estudo da semana que vem, o que vai acontecer, como é que vai ser, e já vou te dizer, a eternidade não é no céu. Vou jogar aqui uma coisa. Você não vai viver eternamente no céu. Então, não falte estudo da semana que vem, que nós vamos falar sobre milênio, tá bom? Agora, como que nós devemos nos preparar para esse grande evento? Eu não posso também deixar de falar sobre isso, para fechar esse estudo. Mateus capítulo 24, Mateus 24, verso 42 a 44, tá? Como que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus? Mateus 24, 42 a 44 diz assim, ó: Portanto, presta atenção, Jesus falando. Vigiem, prestem atenção, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, será que ele não ia vigiar e não deixaria para que não deixasse que a sua casa fosse arrombada? Lógico que sim. Verso 44. Por isso, olha o que Jesus fala: estejam atentos vocês e preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Olha o que Jesus fala: vigie, porque você não sabe o dia que isso vai acontecer. Estejam preparados para que ele não pegue vocês no sobrepé. Olha que coisa, que convite, né? Que convite. Aliás, por falar em convite, vamos para o último verso, pode ser? Aqui mesmo, Mateus capítulo 25, verso 41. É o último convite que eu quero fazer em nome de Jesus aqui, a você e a mim também, né? A todos nós. Olha só, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, a tendência da carne é nos puxar para ficar nesse mundo. Mas Jesus está falando, vigiem, orem, fiquem atentos, prestem atenção, se cuidem, se preparem para a volta de Jesus. Afinal de contas, eu tenho certeza que ninguém vai querer falar para os rochedos que caiam sobre a vossa cabeça. Não, eu acho que todos nós queremos o quê? Receber de Jesus aquela grande e célere frase: Vinde benditos do meu Pai, tomai posse daquilo que está preparado para vocês desde a fundação deste mundo. Que Deus Amém. os abençoe, que você tenha entendido sobre a volta de Jesus, o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, em que ele virá de forma literal, de forma extraordinária, com os anjos tocando as suas trombetas, sacudindo este mundo, né? Sacudindo de alegria aqueles que esperam e estão preparados e aceitaram Cristo como Senhor e seu Salvador, tá? Então, vamos nos preparar para esse grande dia, porque Jesus prometeu e ele vai cumprir, e ele vai voltar, e nós vamos estar aqui esperando ele. Talvez deitados no túmulo, quem sabe, ou ainda em nossos dias, ainda com os nossos olhos ainda sem estar fechados. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, né? Que você
possa ter aberto seus horizontes aí, possa usar esse conhecimento para estar preparado. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar e, e vamos, então, para as nossas demais atividades aí desta noite. Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos com grande alegria em nosso coração por ter deixado a tua palavra com textos, com passagens que falam claramente sobre todos os assuntos. E hoje podemos tratar do assunto que nos traz grande esperança, grande alegria, mas que também nos traz uma grande responsabilidade de, neste momento da nossa vida, nos prepararmos, vivermos alinhados com a tua vontade, com a tua palavra, para que quando Cristo voltar, o nosso Salvador, nós possamos estar preparados para herdar essa preciosa promessa que Ele mesmo prometeu a todos nós. Amém. E nossos olhos possam vislumbrar esse grande dia, esse enorme evento que sacudirá todo o planeta Terra e que nós tanto aguardamos, e a partir dali, Pai querido, nós estaremos face a face novamente com o Senhor para viver a eternidade, desfrutando da tua presença e do teu amor e da tua graça, que será eterna sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um desses que acompanharam esse estudo. Também intercedo para aqueles que hão de assistir este vídeo, que eles possam ser agraciados com esta mensagem, com este estudo, e que eles possam também estar preparados para este grande dia. Entrego a vida de cada um desses em tuas mãos, ó Pai querido, e isto eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que participaram, nossos amigos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Vou lhe contar o meu segredo, que é o caminho pra você se encontrar. Este segredo tem um nome, é Jesus Senhor, o sustentador. Como dou valor pro seu amor. É tão comum saber de alguém sem paz. Fica o pobre e não sabe o que faz. Moderno ou antigo, procura um amigo, alguma coisa que lhes dê motivação. Não são jornais que vão te animar.
Meu